Fala pessoal, começa agora o Magu Convida, uma série onde eu trago pessoas relevantes que causam impacto nos seus mercados. Hoje eu tenho o prazer de receber um cara que é monstro, principalmente na questão de ambientes inteligentes. Senhoras e senhores, Rodrigo Paiva, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, satisfação enorme falar com o seu público. Eu espero só agregar algum valor em termos de conhecimento, o que eu puder compartilhar, ficar à disposição aí da galera. Muito bom, eu tenho certeza que você vai contribuir muito para a galera, para falar sobre coisas que estão em evidência. Por exemplo, cada vez mais os ambientes inteligentes, as casas inteligentes, locais inteligentes fazem parte da vida das pessoas, inteligência artificial. Sim. Então, é um pouquinho desse assunto que a gente vai trocar ideia com a galera para trazer nessa formação aqui, que é o Mago Convida, que é uma série onde o propósito é criar uma jornada para as pessoas se desenvolverem, pessoal, no lado pessoal, profissional e tudo mais. Mas antes que a gente fale qualquer coisa nesse sentido, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem que é o Paiva, o que que você faz, Uhum. de onde você vem, como come, como se reproduzem, como é que funciona essa Muito parada. bem. Na escola o pessoal me chamava de Venâncio. Venâncio, por que Venâncio. Venâncio? O sobrenome tinha 3 Rodrigos no ensino fundamental, né? Rodrigo Barbosa, Rodrigo Camilo e Rodrigo Venâncio. Eu era mais conhecido como Venâncio. Difícil alguém falar Paiva, mas tudo bem. Bom, meu nome é Rodrigo Paiva, né? Eu vim do mercado de telecomunicações, trabalhei em uma grande indústria desse setor durante a maior parte da minha carreira profissional, né? E eu estou na NICE há quase um ano, com o desafio, o propósito de desenvolver essa unidade de negócio nova, né? Mercado de automação para ambientes inteligentes, automação residencial, automação corporativa. E está sendo bastante desafiador e ao mesmo tempo satisfatório estar, né, dentro desse segmento, entendendo que ele tem um potencial de negócio mesmo muito grande, né? Então a gente vem encontrando alguns caminhos para, enfim, abrir o mercado de alguma forma, né? E eu, enfim, moro em São Paulo, tenho uma filha de 12 anos, a dona Lara. Uhum. Dar um beijo para minha filha, depois eu vou falar para ela assistir o conteúdo. Muito bom. E hoje estou trabalhando na NICE. A NICE é uma empresa que fica em Limeira, eu moro em São Paulo, então é uma grande viagem, mas eu acredito que o propósito ele é importante, justamente que é levar a tecnologia para agregar valor, para criar diferenciação, porque a gente sabe que hoje a tecnologia ela agrega, de fato, melhorias, né, que podem beneficiar as pessoas em vários aspectos, seja através de uma redução de custo, melhoria de performance que a gente estava comentando, enfim. Então é isso. De forma bastante resumida, não sei se eu me apresentei bem. Bom, bom, não, tá perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. A primeira coisa que a gente tem que entender o que são ambientes inteligentes, porque as pessoas meio que confundem, acham É, que só a Alexa ligar uma lâmpada é automação. A história não é bem essa, né? é um conceito, né? O que é automação inteligente? Né? Eu ligar e desligar uma lâmpada, eu dar um comando para Alexa e ela tocar uma música. Isso é um nível de inteligência, claro, é inegável. Porém, quando a gente fala de uma automação de ambientes inteligentes ou uma automação residencial, da forma como a NICE entende, dentro do potencial que a tecnologia pode oferecer, ela vai muito além de uma Alexa, né? E aí, talvez essas soluções elas precisem ser divididas em dois segmentos, vamos colocar assim, né? Que é o mercado, que é o que a gente chama de do it yourself, né? Você vai lá, compra o produto numa loja online e você mesmo instala. E o mercado profissional, onde você requer uma empresa, que a gente chama de integrador, né? Que é a pessoa ou a empresa que vai resolver todo um problema de desenvolvimento de projeto para oferecer aquilo que a tecnologia pode agregar de melhor para o cliente final, independente do propósito, né? Porque as problemáticas a serem resolvidas são inúmeras. Uhum. Então, o conceito de automação, na verdade, do meu ponto de vista, para a maior parte das pessoas, é um conceito ainda muito vago, porque a gente está falando de tecnologia, é algo novo, acho que está no Brasil há menos de 20 anos ou mais de 20 anos, enfim, As dependendo pessoas do ponto ainda de não vista. sentiram A muito. maioria dos consumidores talvez precisem de mais conhecimento, de mais experiências, porque a experiência vai dar esse conhecimento também, né? Uhum. Para entender o benefício da automação e como ele pode, de fato, resolver um problema que você tenha e que você tem o seu comportamento para resolver, mas que com a automação você pode
enfim, reduzir custos, resolver aquela questão de uma forma muito mais fácil, né? Mas, de fato, o que que é uma casa inteligente? O que que é um escritório inteligente, né? Eu ter uma lâmpada faz da minha casa inteligente? Depende. Depende do que a pessoa considera Qual é a como algo aplicação, né? com aplicação, ou qual é o conceito, né, de inteligência. Mas quando a gente observa o potencial da tecnologia, você pode controlar iluminação, eletrodomésticos, ah, persianas e cortinas, o motor da sua casa, as câmeras de segurança do ambiente. Ou seja, tudo que tiver componente elétrico, eletrônico, mecânico pode ser automatizado. E a partir de sensoriamento, de acionamentos por comando de voz, aí a Alexa pode ser um componente nesse sentido para pegar o gancho. Alexa acaba entrando só com, na verdade, não só, mas acaba entrando como mais um É um componente. componente. É um Não, componente. ela não é o principal ali. Não, e aí é essa questão que talvez a maior parte das pessoas elas não conheçam, né? Já ouvi casos, não sei se é verdade, mas que algumas pessoas ou alguém, enfim, comprou a Alexa, colocou a Alexa em casa e deu um comando para a Alexa acender a lâmpada. E nada aconteceu. Quer dizer, o que que a Alexa está comandando? Nada, porque não tinha uma integração, não tinha uma solução para isso. Mas ao mesmo tempo, aquele consumidor não sabia disso. Talvez ele entendeu errado a comunicação que foi feita. E aí fica uma questão do tipo, poxa, esse negócio não funciona. Será que não funciona? Ou será que ele foi devidamente mal compreendido? Ou precisaria de um projeto de automação para fazer aquela lâmpada acender com comando de voz? Como é que o consumidor final entende essa relação dos dispositivos, equipamentos Exato, integrados ali exato. naquele Às ambiente? vezes acontece da gente estar numa negociação, coisa nesse sentido, e o consumidor final, ou até mesmo a parte componente desse processo, como um arquiteto, por exemplo, fala assim: ah, aquela automação é da Alexa. Então criou-se uma associação com essa interface, Uhum. que nada mais é do que uma caixa que recebe comandos de voz e te responde com voz. Ela consegue sim criar algum tipo de comando para você sim conseguir acender uma lâmpada, desde que a lâmpada esteja conectada e integrada dentro desse ecossistema, mas ela é uma interface de voz apenas, né? A automação que a gente entende, ela é muito maior, né, do que simplesmente você colocar a central dessa caixa de som que vai fazer essa primeira interface com o cliente final. Mas ao mesmo tempo que existe a interface do comando de voz, você tem a interface do celular, você tem a interface de um interruptor inteligente na parede, você tem uma interface de um sensor. Quer dizer, são dispositivos que podem contribuir com o ecossistema da casa para torná-la mais inteligente. A grande questão é que, para a maior parte dos clientes, tudo isso é muito complexo, e de fato é, mas não é. A partir do momento que você vive a tecnologia, entende como Uhum. ela funciona, qual é a lógica da programação, o que é necessário ter dentro do ambiente para que ele se torne sim mais inteligente e possa resolver tudo que estiver ali ao alcance da tecnologia, né? Você percebe que você consegue fazer tudo o que você imaginar com a tecnologia de automação. Dá para fazer. Como fazer? Quais são os maiores benefícios de ter um ambiente Bom, inteligente? pensando, enfim, na principal problemática, talvez, da grande maioria dos clientes hoje, né, do público brasileiro como um todo, né, a questão econômica, então o primeiro benefício seria a economia de energia. Você pensar, por exemplo, num ambiente em que existe um comportamento de um fluxo de pessoas, e eu não estou falando só do residencial, vamos pensar num espaço, numa empresa. Uhum. Existe um fluxo de pessoas entrando e saindo do mesmo ambiente. Quem garante que aquele comportamento daquelas pessoas está fazendo a luz da cozinha estar apagada? E se a luz estiver acesa? E ficar acesa porque alguém esqueceu? A tecnologia de automação ela pode beneficiar o consumidor com algumas questões de sensoriamento, por exemplo, que poderiam desligar aquela iluminação com esse propósito de economizar energia. E ao passo que o cliente entra no ambiente, a tecnologia, na verdade, pode acionar a iluminação da mesma forma que ele faria acendendo um interruptor, né? Acionando um interruptor, enfim. Então, o principal benefício, talvez, seria a economia de energia. Só que você pode ir muito além com a solução. A gente estava comentando sobre a questão de iluminação dinâmica, né? Enfim, que é um Uhum. assunto muito legal. É, Você conseguir dar mais qualidade de vida para as pessoas. Você conseguir, com a automação sobre a iluminação, impactar no seu organismo, né? Na sua saúde física. Quer dizer, é um outro aspecto da tecnologia
talvez seja até desconhecido mais ainda, né, sobre esse tema, enfim, novo, na verdade, mas é um benefício da tecnologia, né? Questão de segurança também, você conseguir, por exemplo, estando longe da casa, saber que o portão da garagem está fechado. Porque quem garante que você se lembra? Acontece às vezes você sair da casa e, putz, será que eu fechei a porta? Será que eu fechei o portão da garagem? Então a tecnologia ela pode, sei lá, permitir com que você acesse remotamente um ambiente para visualizar a câmera e caso você perceba que o seu portão ficou aberto, Você fecha você fecha com remotamente. o celular, um clique e consegue fechar aquele portão. Você visualiza na câmera do celular, por exemplo, que ele está sendo fechado e você tem uma segurança maior com o benefício né, do que é a automação. Então, tudo que tiver conectado, independente da tecnologia, e que pode receber uma inteligência, né, uma programação que te dê interfaces, né, por exemplo, o seu celular como interface, para você controlar o ambiente, vai trazer benefícios dos mais variados, né? Então, talvez sejam os principais na questão hoje: economia, segurança, e aí vem a performance, que é algo novo que a gente pode discorrer aqui, que para mim tem um mercado potencial absurdo dentro do mercado de iluminação profissional. Legal. Eu tava vendo um vídeo do Wesley Delanogari, que é um cara é youtuber, o cara é um especialista na área, ele trabalha muito com a parte de neurociência e tudo mais, e ele fala que a gente tem no organismo uma parada chamada gene clock, até ganhou o prêmio Nobel, né, eu acho que de ciência, alguma Mas coisa esse é o assim, termo gene clock, chama gene clock, é um gene que dentro dele tem um é um negócio que a gente chama relógio, de clock, como se fosse é um relógio. relógio biológico. Sim, Ah, tá, ok. e eles chamam de Faz sentido. gene clock. Gene clock. E esse gene que fica, tipo, é como se fosse sei lá, tipo uma ervilha, o tamanho de uma ervilha fica atrás abaixo da orelha, no meio do cérebro, assim. Ele é ativado, esse gene, pela luz quando entra pelos olhos. Então, sei lá, o sistema nervoso, óptico ali É e isso. tal. E ele entende o seguinte: se você acordar de manhã e não se expor à luz do sol, você ficar num ambiente fechado e tudo mais, para o seu organismo, ele não está ativado ainda. Porque o que, que o organismo entende? Você tem que acordar e você para você dormir a hora que escurece. Então, se você acorda e fica num ambiente escuro ainda, não entrou a luz do sol, ele tá fechado, então tá dormindo, vamos chamar Ok. assim. Sei lá, deu meio-dia, você sai pra almoçar, alguma coisa assim, você toma a luz do sol, o seu organismo vai entender que você tá acordando naquela hora. Mesmo você tendo começado a trabalhar, sei lá, 5, 6 horas da manhã. E aí, eles começaram a entender o quanto é importante se expor à luz do sol e o quanto ambientes com iluminação específica e tudo mais, existe até algumas lâmpadas e tudo mais que fazem essa simulação da luz do sol, mas nada se compara. Mas tem gente que tá, sei lá, num ambiente hospitalar que não pode ir pra sol, coisa nesse sentido, assim, tá fechado ali no ambiente. Como é que as luzes, como é que os ambientes inteligentes se comportam nesse ambiente hospitalar ou até do escritório que a gente falou sobre performance? Como é que Uhum, funciona uhum. isso? Pois é, hoje a tecnologia de automação que a gente pode oferecer, que é uma tecnologia que já existe, mas talvez a aplicação ela tenha se adequado com esse propósito da iluminação dinâmica, né? Então, se a gente parar para observar, a luz artificial, ela existe há quanto tempo? 150 anos? Só que a humanidade, ela está aqui no mundo, né, nesse planeta, há milhões de anos. Então, os seus primórdios, né, dos antepassados, as pessoas viviam sobre condições de luz natural. E isso fez com que talvez esse relógio tenha sido criado, que é justamente o seu entendimento de que à noite você precisa dormir, de dia você vai acordar porque você precisa sobreviver. Enfim, tem uma série de questões. Imagina que, de fato, a luz ela impacta sim no organismo das pessoas. Faz lógica, tem sentido, né? Tem, claro, explicações do ponto de vista de neurociência que podem esclarecer essas questões. Por exemplo, a supressão da melatonina para você dormir melhor, eu acredito que Uhum. seja com esse propósito. Mas o que a gente pode compartilhar? Hoje, nós temos até cases nesse sentido, de ambientes em que a iluminação ela está mais adequada para cuidados de pessoas. Então, imagina que até ontem, por exemplo, a gente estava falando de automação para você economizar energia, que a gente estava falando, é um dos grandes benefícios, de você acende e apaga uma luz. Só que hoje já existe soluções, né, que permitem com que uma fita LED ou um canal, uma placa
LED, aí existe uma solução profissional para esse propósito, que pode ter uma aplicação empresa, hospitalar, de lojas de varejo. E a automação ela permite com que haja uma variação da temperatura, luminosidade e cor desses canais, mas para isso você precisa ter um conhecimento sobre iluminação, onde você consegue, em outras palavras, de uma forma bastante simplificada, colocar o sol dentro do seu ambiente. Então você Da hora. consegue literalmente acompanhar o ciclo desse gene clock para que num horário de manhã, por exemplo, você tenha uma performance impactada por uma luz, mesmo que seja artificial. Que de forma natural, o ideal seria você acordar, abrir a janela e deixar a luz entrar no ambiente. Só que, como você bem pontuou, imagina um ambiente hospitalar, um ambiente de shopping center, cassino, sei lá. Você pode imaginar que existem ambientes fechados, onde as pessoas estão convivendo na maior parte do tempo, e essa tecnologia ela ainda não está lá. Então, aquela luz branca constante, quase que 24 horas, vai impactar a saúde, infelizmente, para o lado negativo. Mas hoje nós temos solução que pode melhorar muito, né, esse aspecto, e até pelos cases que existem, enfim, quanto à questão de aumento de performance das pessoas, aumento até de resultado de vendas Você em comentou aplicações de esse caso, varejo. né? Do Nós temos cliente. um parceiro, eu acredito que eu possa falar da Kelvin Lab, um abraço para o Flávio Berman, que é o cara que, para mim, idealizou isso. Devem ter outros profissionais no mercado. Ele fala que no mundo tem 15 iguais a ele. Mas, assim, é um cara realmente genial. Sou fã mesmo dele. E aí, ele desenvolveu uma placa, né? Algumas placas, existem nomes até das placas, né? Sky, Scarlet, Candle, se eu não me engano. O Flávio me perdoe se eu estiver errado. E aí, qual que é a ideia? Com a automação, você consegue variar aquela temperatura de iluminação cor. E ele já tem alguns cases, né? Relacionados e ele, junto com o CTO dele, que é o Felipe Fiel, um grande amigo também, um cara genial, conseguiram aplicar a solução numa loja, por exemplo, de doces ou de pães. Acho que era uma loja de pães, uma padaria que seja, né? Um restaurante. E simplesmente pelo fato de ele ter aplicado a iluminação com esse propósito, com essa adequação de acompanhar o ciclo solar, vamos dizer assim, o aumento do ambiente, houve um aumento de 30% do faturamento. Caraca, velho. Só pelo fato de ter uma iluminação adequada. Faz muito sentido, porque de fato, quando você entra num ambiente que tem uma iluminação mais diferenciada, você percebe, tem um valor agregado. Sim. É que a tecnologia hoje ela vai um pouco além disso. Então hoje a gente já consegue fazer essa modulação dessa frequência de canais, trabalhando todo o espectro da luz visível, que com esse conhecimento de como a luz influencia no nosso organismo, a gente consegue criar uma luz artificial com um propósito de uma luz natural. E aí a gente pode estender isso para uma aplicação hospitalar, para uma aplicação de empresas. E tem cases, né? Até de depoimentos de pessoas falando: nossa, depois que eu comecei a trabalhar nesse escritório com essa iluminação, eu estou me sentindo mais disposto. Ou seja, é a resposta fisiológica e comportamental das pessoas com relação àquele estímulo, que é o estímulo da iluminação, né? Então, é um mercado novo, é um mercado que nós estamos hoje trabalhando para desenvolver. Uma provocação aí, faltam empresas nesse mercado com qualificação, no meu ponto de vista. Mas eu acredito que a gente vai conseguir, enfim, fazer um bom trabalho aí para que essa tecnologia possa chegar em ambientes que tem essas pessoas circulando e podem se beneficiar dessa questão. Aí, se me permite, eu vou só contar um caso meu particular, né? Enfim, eu e minha família inteira, né? Nós estivemos quase que internados por conta da minha mãe, que estava no hospital, e eu senti na pele o que que é uma iluminação não Inadequada. inadequada. Só que eu não tinha nenhum problema, enfim, minha família, quem estava com problema de saúde era minha mãe, e obviamente ela já estava com aquela dor, né, relacionada à doença. E só que nós ali tínhamos que acompanhá-la quase que 24 horas no hospital. Você imagina que naquele ambiente a enfermeira precisava entrar no quarto. Era quase que um tapa na sua cara, né, para acender aquela iluminação branca para acordar o paciente, porque tinha que ter aquele cuidado de aplicação do medicamento. E eu, como ali acompanhante,
não conseguia dormir e aquilo era irritante para mim. Imagina para o paciente. E quer dizer, poxa, se foi cansativo, e é cansativo até hoje, imagino, né, para 99% Da das população. famílias da população que precisam ficar, né, no hospital acompanhando o seu familiar, a gente acredita que com esse tipo de desenvolvimento, isso pode melhorar. E aí, talvez, esse cuidado, esse olhar para o paciente, se a gente pensar que a iluminação ela vai impactar na saúde e bem-estar das pessoas, elas podem, talvez, ter um tratamento mais suave, vamos dizer assim, né? Mais Mais humanizado. humanizado, por exemplo. Eu acho interessante, porque assim, a gente tá falando de iluminação, né? Porque na verdade é o grande lance dos ambientes inteligentes, você conseguir configurar para trazer saúde e tudo mais. É um dos, né? É, mas a gente tem também, por exemplo, a questão de acionamento por voz da Alexa, ou enfim, qualquer outro dispositivo nesse sentido. Mas tem gente que não consegue falar, ou tem uma voz Isso, com algum problema vocal. Como é que funciona isso para automação de ambientes inteligentes? perfeito, Porque a criação de um ambiente inteligente é uma pessoa que tem alguma dificuldade vocal. perfeito, muito bem. É aí que a Alexa não entra, né? Vamos É, colocar assim. Pois é, aí que, pra gente entender, a Alexa é um comando de voz. Se a pessoa não consegue falar, como é que ela aciona, então, a iluminação? Tem ou várias qualquer outro formas. Ou qualquer dispositivo. outro dispositivo, porque de fato a gente está falando de iluminação, mas pode ser a persiana do Uhum. ambiente, né? Eu quero deixar a luz solar entrar no recinto porque já são 9 horas da manhã. Só que a pessoa não consegue dar o comando de voz. Bom, ela pode pegar o celular, acionar, é uma interface. Ela pode simplesmente ir para o interruptor, caso exista esse interruptor no ambiente, e acionar ali manualmente. Ou, claro, né? Pensando num propósito um pouco mais diferenciado, né? Usar uma solução que consegue fazer sensoriamento de movimento de gestos. Então você consegue. A gente tem um produto chamado Swipe, você consegue passar a mão na frente dele, quase que um porta-retrato, né? E o que eu faço quando eu faço esse movimento? Você faz o que você quiser. Se você quiser subir a persiana, descer a persiana, acender a luz, apagar a luz. Então essa é uma das interfaces que existem para esse tipo de acionamento, né? Por movimento. Eu Por não preciso movimento. falar nada. Não precisa falar nada. É só por movimento. Ou simplesmente você colocar um sensor de presença no ambiente. Tem até sensores que conseguem verificar batimento cardíaco para ver se a pessoa tá lá. Porque você imagina você tá como acompanhante no quarto, só que você tá dormindo, você não tá se movimentando. Então, em teoria, você tá no ambiente, mas não está, porque não tem movimento. Uhum. Então, existem sensores que conseguem até detectar batimento cardíaco para ver se a pessoa tá lá. Porque se não tiver nada, nenhum movimento, aí ele desliga o ambiente e tem esse propósito de economia. Então, são várias interfaces, sensores que existem, né? Eu lembro sempre, acho que novela, que acontecia a pessoa bater palma e acender a luz. Filmes, né? Filme tinha isso, né? O que que é a palma? É um acionamento, né, De som. de som, né, para acender. Isso é uma automação. A gente já vive isso automação há muito tempo, na Isso na década verdade, de né? 80 a Década gente Já diz. tinha, exatamente. E hoje é a mesma coisa. O que muda é que essa tecnologia já está mais acessível para as pessoas, né? Ah, e ela pode, obviamente, beneficiar o consumidor. Quem usa a solução, ele pode acionar não somente pelo comando de voz. O comando de voz, o Alexa, é apenas uma das interfaces. Ela é a experimentação da maioria das pessoas hoje que compram um produto no varejo. O que a gente pode oferecer, claro, é um projeto, uma solução que seja mais robusta, com vários propósitos de várias aplicações para aumentar a segurança, para reduzir custos e aumentar a performance das pessoas. Como você enxerga o mercado hoje em termos de crescimento, entrada? É possível, sei lá, uma empresa que é do mercado de segurança eletrônica tentar agregar valor nos projetos dela, Com falar assim, ah, vou certeza. começar a oferecer isso para sentir, porque assim, a gente fala hoje, principalmente na questão da internet, com gente do Brasil inteiro. Você tem um cara no Acre, você tem um cara em Roraima, você tem um cara no Rio Grande do Sul. São cenários, porque o Brasil é muito grande, né? E eu já viajei bastante por esse Brasil. Eu conheço algumas realidades que, assim, parece que você está num outro Outro país. país. É um outro mercado completamente diferente. Como é que você enxerga isso de potenciais das empresas de segurança, por exemplo, que é o nosso principal que acompanha a gente, Uhum. para oferecer isso? É possível entrar, formação, se tornar profissional naquilo de É. fato, agregar valor? Tudo requer educação, capacitação, treinamento. Tá? Então, assim, esse é o primeiro passo. De fato, existe um potencial multibilionário, trilionário, quiçá. Se você começar a fazer algumas contas e considerar que o mercado brasileiro, falando do residencial, né? Vamos falar do residencial agora, são 70 milhões de domicílios, né?
Vamos pensar que 10%, só 10%, vamos ignorar o restante. É que o restante ainda tem potencial também, mas vamos pensar que só 10% tem potencial. São 7 milhões de domicílios com potencial de automação. Só que aí tem questões relacionadas a momento das pessoas, a curiosidade, a conhecimento, né, ou conscientização da tecnologia e interesse. Então vamos pensar que isso tudo vai reduzir esse potencial para 500 mil casas. Se hoje essas 500 mil quiserem entrar no mercado, não tem empresa para atender. Não falta profissional no Não, mercado, falta empresa hoje para poder falta, atender esse tipo de solução. falta. Porque, assim, quando a gente fala, de novo, né, mercado de automação profissional, ok? Esse é um mercado que vem se desenvolvendo no Brasil há muitos anos. As grandes empresas do setor que se especializaram, elas vieram do segmento de áudio e vídeo, né? Então eram aquelas empresas que ofereciam soluções de home theater, e talvez até por isso que existe uma crença que a automação é um produto com altíssimo preço, e hoje a realidade é outra. Porque eu lembro daquelas as caixas de som embutidas Ainda no tem. teto, desce um projetor, a Ainda tem, tela. isso existe. Então existem empresas que fazem isso. Talvez essa seja a grande automação, e para você fazer um projeto desse, né, o cliente ele tem que investir um valor considerável, que pode sair da casa de 30, 50, 100 mil reais. E aí, claro, tem públicos para isso, né? Agora, vamos pensar, de novo, naquele ambiente, naquelas 500 mil casas em que podem, né, estar em momentos onde as pessoas estão reformando, ou as pessoas estão se mudando, comprando imóvel, ou até mesmo as pessoas que estão morando lá. Se essa pequena parcela desse potencial quiser automação hoje, mesmo você dividir isso no período de 12 meses, por exemplo, você não tem empresas hoje no mercado, número suficiente para atender a essa demanda. E aí, de fato, quando a gente observa o mercado de segurança eletrônica, são empresas que prestam serviço, que já conhecem protocolo IP, ou seja, tem algum conhecimento já, mas é claro, elas precisariam de treinamento e capacitação para entrar nesse mercado. Por que não? Né? Aí a gente pode falar dos provedores de internet, que a gente estava comentando também, né? São empresas que estão dentro da casa do cliente, que têm potencial também de oferecer um serviço, um valor agregado adicional. A questão modelo de negócio, talvez o provedor não seja tão... Não faz muito sentido, né? No Porque escopo dele o ali. provedor ele quer ganhar hoje mais na recorrência, né? A gente está falando de projeto. Mas, de novo, por que não? Porque se você pegar alguns dessas empresas, né, que atendem milhares ou até milhões de domicílios, se você pensar nas grandes operadoras, né, o potencial de comunicação, de oferta dessas empresas é muito maior do que uma empresa especializada no segmento de automação residencial, por maior que ela seja. Talvez as grandes empresas desse mercado têm 4, 5 unidades, né, com uma estrutura de 40, 50 pessoas. É de fato hoje onde está a grande fatia do mercado profissional. Mas, de novo, tá bom, então como é que eu chego naqueles 500 mil ambientes que podem se beneficiar da Como é que o cara tecnologia? começa a fazer isso? Então, aí que a gente precisa do mercado se profissionalizando, né? Através de treinamento, capacitação, e eu acredito que a NICE possa oferecer isso, com o propósito de oferecer e fazer uma boa instalação, uma instalação adequada. Não é simplesmente você vender só um projeto e instalar, você precisa acompanhar, você precisa entender o comportamento do cliente. De novo, não é só acender e apagar uma lâmpada, né? Quer dizer, o que você quer fazer com essa central, com esse sistema, com esse dispositivo, né? A gente está falando de um dispositivo que faz sensoriamento de gestos. Legal. O que é isso? O que faz? Faz o que você quiser. Só que é você que vai determinar ou o seu cliente. Então, é necessário toda uma compreensão sobre o comportamento de como o cliente final vai utilizar a tecnologia para que seja programada a automação nesse sentido. E por isso que a gente fala, esse é um mercado hoje que tem um potencial, mas ele precisa ser profissionalizado, né? Precisa de profissionalização, capacitação, treinamento. Mas sim, as empresas que prestam serviço hoje podem entrar. Talvez devam entrar. Do contrário, a gente não vai sair do lugar. Eu falo brincando, mas é uma percepção minha particular, posso estar totalmente errado, me perdoem. Mas a automação existe no Brasil há 25, 30 anos. Estou chutando aqui números, né? Ela não saiu do papel ainda. Em Que a termos galera de ainda não potencial, entendeu ainda o quanto isso pode ser vantajoso. falta conscientização dos consumidores
E falta também mão de obra qualificada, né? Mas, por exemplo, pra gente poder despertar interesse na galera, assim, de alguma forma, pra sentirem mesmo o potencial. Quanto hoje, não sei se você tem esses números, quanto hoje uma empresa que trabalha nesse segmento de deixar ambientes mais inteligentes, então a gente não tá nem falando de iluminação, automação, nada. É um conjunto de Um coisas que a gente conjunto. classifica como ambiente Isso, inteligente. perfeito. Quanto uma empresa de pequeno porte, o cara já começa a ganhar de grana mesmo em caixa com esses Então, projetos. não é querendo criar uma alta expectativa, porque não é um mercado. Ele tem esse potencial, um potencial latente inconsciente que eu chamo, né? São milhares ou milhões de casas, mas ao mesmo tempo existe sim uma complexidade. Tá? Mas assim, se uma empresa se estruturar, ter capacitação, ter equipe, né? E começar a desbravar esse mercado fazendo parcerias com arquitetos, com decoradores, lojas, pegar o cliente principalmente quando ele está comprando o imóvel, essas empresas podem faturar, sei lá, R$ 1 milhão por ano, R$ 100 mil, a depender do tipo de solução. Eu percebo que tem alguns influenciadores nesse mercado fazendo esse trabalho, né? Não, entre no mercado e você pode faturar até R$ 100 mil. É possível? Com certeza. É que na nossa percepção dá para faturar muito mais. Mas é fácil assim? Não. Você precisa entender, lógica, pensar como um empreendedor de fato. Mas que tem oportunidade, tem. Tem muita oportunidade. O que a gente vem percebendo é que a maior parte das empresas hoje no mercado, principalmente as novas, né, são empresas formadas por normalmente dois sócios. Algumas empresas têm mão de obra própria, outras acabam terceirizando, principalmente para a parte de infraestrutura, né? E aí a questão, eles acabam gerando normalmente, né, uma média de 10, 20 orçamentos por mês, e a depender do braço de instalação, executam uma, duas obras por mês, isso numa média. Aí Porque não tem empresas. aguenta de tanta demanda que tem, Não é muitas que não vezes. aguenta. Na verdade, assim, imagina, você gerar 20 orçamentos por mês. Vamos supor que você gere 100. Aí você tem a sua taxa de conversão. Uhum. Se aparecer desses 100, 20 para fechar, você precisa ter mão de obra para executar. A questão é, quem está gerando 100 orçamentos por mês e quem que está executando 20 obras? Existem empresas fazendo isso, sim, mas elas, para fazerem isso, elas precisam ter uma estrutura Muito mais robusto. mais robusta, né? O ponto é que a maioria das empresas desse mercado, né, tem vários portes, vários tipos de empresas, de vários segmentos que agregam soluções como áudio e vídeo, a própria parte de automação como um todo. Muita gente vem falando, vem trabalhando com aspiração central, tem gente que vem do mercado Wi-Fi, né, e também agrega, tem algumas empresas que já, do mercado de segurança, já começaram a fazer automação também, mas elas têm a sua capacidade de execução limitada de acordo com a sua estrutura. E aí, o que elas podem fazer então? Bom, precisa fazer investimento, precisa ter um direcionamento de negócio, visão de negócio, para buscar onde estão esses leads. Quer dizer, será que eu vou abrir um canal de uma comunicação no Instagram? Eu vou conseguir atrair esses clientes? Qual é o meu público-alvo? Como é que eu faço a Como captação, é que eu né? faço a captação? E aí, quando você começa a conversar com pessoas e profissionais que têm experiência nesse mercado, você vai acabar entendendo que a grande massa de oportunidade está em novas obras, ou novos ambientes, ou novos imóveis que estão sendo adquiridos, né? Talvez 75% da demanda esteja aí. Hoje do mercado Isso é uma profissional. sacada muito bacana, né? Pro cara entender que senão não adianta querer atirar para tudo quanto é lado se a porta de entrada Então, principal é ali nessa uma hoje, construtora que está entregando então, os imóveis. hoje o mercado profissional, porque o ticket médio de um projeto de automação ele pode sair de 20, 30, 50, R$ 100 mil. Hoje, da forma como o mercado executa-se, né, a maior parte da demanda está ainda dentro desses novos ambientes. Porém, senhores e senhoras, hoje a gente tem tecnologia de comunicação sem fio baseada em Z-Wave, muito robusta. Então, necessariamente, eu não preciso de uma obra para instalar automação, né? A NICE oferece isso dentro do seu portfólio, né? Com soluções que fazem uma comunicação sem fio, e a gente tem cases de ambientes, vamos pegar um ambiente maior, vai de, sei lá, um ambiente de 500 metros quadrados, com mais de 300 módulos sem fio espalhados por todo o ambiente e funcionando.
Então, você pode sim entrar numa casa ou num apartamento ou numa empresa em que você não precisa quebrar nada e colocar automação. A questão é, qual é o momento desse consumidor para esse olhar? Será que as pessoas estão olhando para esse tipo de automação ou eles estão buscando a Alexa? E aí que, né, a questão de comunicação digital você percebe que é importante. Então, esse tipo de bate-papo, criação de conteúdo, desenvolvimento desse mercado para as várias frentes que ele possui é extremamente importante. Trazer à luz esse tipo de solução, Porque né? somente assim a gente vai conseguir desenvolver o mercado, né? Vamos supor que metade dos leads hoje é gerado por arquitetos, que existem milhões de arquitetos aí no Brasil. Quantos deles estão olhando para automação? Quantos arquitetos estão oferecendo automação? Talvez a maioria não esteja. Então é uma outra oportunidade dentro desse mercado também para a gente tentar explorar, para, enfim, buscar parceria, porque não é o arquiteto que vai executar a obra, vai ser uma empresa Uhum. de automação, uma empresa de integração, segurança, né? É, e aí é o que eu falo assim, o arquiteto, será que ele está saindo da faculdade hoje? Não, Preparado. não tá. Já falo que não está. Tem algumas pessoas que eu acabei conhecendo no meio desse caminho, jovens e formadas em arquitetura e sem conhecimento De sobre oferta, grandes faculdades que grandes não. faculdades. E não tá. E aí você percebe que a educação realmente ela acaba travando um pouco, não só nesse segmento, mas em qualquer outro, né? Mas ao mesmo tempo que tem problemas, né? De falta de educação, de falta de mão de obra, qualificação, enfim, é onde tem mais oportunidade. Então, Porque, de mas, novo, é um mercado de milhões e milhões de ambientes com potencial de automação. então, mas a gente volta também a essa questão da formação do profissional. Porque da Sim, mesma forma que você tem um arquiteto, foi lá, fez faculdade e tudo mais, quando ele vai terceirizar, talvez até por medo, ele vai terceirizar essa parte da automação para a empresa, ele precisa ter um profissional que o cara, no mínimo, sim, saiba ler uma planta e sim. entender de E aí projeto. você percebe que não é tão simples, Por principalmente isso quando precisa nós da estamos falando do formação, projeto, né, precisa do da profissional. formação. E hoje essa formação ela acaba acontecendo através das indústrias de automação, e tem grandes indústrias desse mercado, a NICE é uma delas, e a gente vai fazer esse trabalho. Convidando os profissionais de vários segmentos, falar, quer aprender a Exatamente. fazer um negócio? Exatamente. Aí vai precisar passar por laboratório, ter um conhecimento mínimo adequado, né? Por exemplo, se você não tiver conhecimento de elétrica e querer colocar automação, Você vai botar fogo na casa do vai cara. acabar quebrando a cara, a não ser que você seja uma pessoa de negócio, visão de negócio. Aí é diferente. Aí você vai atrás do lead, faz parceria, relacionamento e terceiriza a mão de obra. Pode acontecer de tudo. Mas o fato é que tudo vai passar pela educação. Às vezes uma empresa, sei lá, instala um equipamento. Não tem formação para aquilo, instala de qualquer jeito e começa a dar problema. A primeira coisa que o cliente vai falar, assim, Não o, funciona. o equipamento não funciona, essa solução É não isso. presta. É isso. O fabricante é ruim, quando É na isso. verdade ele não está considerando que foi mal instalado, foi É mal isso. dimensionado, foi mal É, projetado. não é uma crítica aos profissionais, né, de forma alguma, tá? Mas sim é necessário, caso, né, quem está nos assistindo queira entrar nesse segmento, queira se desenvolver, agregar valor, enfim, ter uma renda adicional e que pode ser muito maior ao negócio atual, estude, né? Busque conhecimento, busque educação, porque somente através disso é que, ainda mais esse mercado que desse nível de complexidade, é simples, mas não é, né? Você vê, se instalar uma câmera já é problemático, Se for mal se feito, for mal feito, imagina para um sistema em que você conta com dispositivos, acessórios, atuadores e sensores e uma central que precisa ser configurada, programada, né, acompanhada. Não é, realmente, não é tão simples, requer mas ao mesmo tempo dedicação. é. Então por isso que a gente fala assim, o mercado profissional em que nós hoje estamos inseridos, ele requer mão de obra qualificada e a NICE vai fazer esse trabalho. Agora, se o cliente está buscando, né, um produto para experimentação, aí ele pode comprar lá na Amazon Alexa, uma lâmpada inteligente. A própria NICE tem esse portfólio também, né, de câmeras Wi-Fi, lâmpada, vídeo porteiro, enfim, que são produtos que podem ser vendidos no varejo para permitir com que o cliente possa experimentar um benefício de uma automação, uma fechadura eletrônica, por exemplo. Ela torna a sua casa inteligente? De algum nível, De algum sim. nível, sim. Mas aí são soluções que precisam ser, né, entendidas e compreendidas e que talvez para a grande maioria das pessoas isso acabe ficando muito complicado.
É e não é o que eu falo. Tudo depende do nível de educação e de como a oferta está chegando. Então, por isso é importante realmente que esse mercado, né, dessas empresas que estão interessadas, que busquem esse conhecimento para que a oferta chegue da forma certa, para que a execução seja bem feita, porque o melhor cliente, né, aliás, a melhor indicação, o melhor marketing que existe é a indicação de um cliente bem assistido. Ainda é, né? O boca a boca Até ainda é hoje, para vários segmentos, para todos, porque quando você recebe uma indicação, é como que aquela indicação ela tirasse um risco, né? Porque é de uma pessoa de confiança, então um já amigo tá te indicando para o outro. certificando, transferência de autoridade. Exatamente, É muito louco exatamente. isso. Então, essa questão de indicação hoje, nesse mercado, principalmente, ele é muito forte, né? Eu recebo muito, e graças a Deus, eu recebo muita indicação de síndicos profissionais que passam por um outro síndico, ou um síndico que é mesmo morador, mas participa de uma associação, ou tem um condomínio vizinho, o próprio zelador. E isso é muito legal, porque quando você faz um trabalho bem feito no lugar, a tendência é que Exatamente, você continue replicando isso, exatamente. porque a gente entra num padrão, né? Se você entendeu qual é o conceito de estruturar um projeto ali, eu li a planta, sei instalar, instalei, está funcionando, vamos para o próximo. E aquilo é replicável, é Perfeito, escalável. Então, perfeito. eu acho isso muito bacana. E eu sou um cara apaixonado por tecnologia. Sempre fui, na verdade. Então, uma luzinha acendendo, um negócio que eu passo na frente, ele abre. Então, e aí, a gente está vivendo um momento agora no hype aí da inteligência artificial, chat GPT, Bard, não sei o que lá. Como é que os ambientes inteligentes vão se integrando com essas inteligências artificiais? Qual que é a evolução? Como é que você enxerga isso nos próximos, sei lá, 12 meses, 3 anos? Bom, eu não tenho ainda um roadmap da empresa sobre a adoção, a implementação da tecnologia, mas semana passada mesmo, a gente estava conversando internamente na empresa e eu comecei a usar o recurso para montar uma tabela sobre informações do mercado brasileiro, italiano e norte-americano. Porque uma coisa é você entrar no Google e pesquisar, olha, qual o tamanho do mercado brasileiro? Ele vai te dar sites de referência, você tem que entrar e pesquisar e tudo mais. O que hoje a inteligência artificial permite, principalmente com essa ferramenta, essa novidade, é que ela consegue te dar a resposta Instantânea. instantaneamente. E eu acabei com essa minha breve experiência, né, me surpreendendo e fui compartilhar, né, com as pessoas que estavam na empresa sobre esse tema. Falei, nossa, cara, é impressionante, espetacular. E aí, conversando com o pessoal de engenharia, houve um comentário sobre, não, nós já estamos pensando em adotar. Quer dizer, ainda é algo embrionário, né? Mas de fato, eu imagino que não só a NICE, como essa O indústria mercado, como um né? todo, vai, de alguma forma, em algum nível, adotar a tecnologia de inteligência artificial, porque se não fizer isso, tá fora do game, né? Se você pensar que hoje uma central precisa ser programada por uma pessoa que precisa ter conhecimento, e se essa programação não for bem feita, o ambiente ele não vai trabalhar da forma adequada, né? Quer dizer, o que que uma inteligência artificial pode fazer? Então, talvez Acelerar o processo, aprender o comportamento da pessoa no ambiente e a partir desse aprendizado, porque a inteligência artificial tem essa do capacidade, machine learning. automaticamente fazer uma configuração para que a iluminação, por exemplo, se acenda ou se apague, baseada a esse comportamento, sem a necessidade de que a pessoa tenha que apertar um interruptor ou dar um comando de voz, enfim. É dessa forma que eu vejo. Eu acredito que a tecnologia, ela, de alguma forma, vai ser sim adotada. Não sei quanto tempo, mas hoje em dia está tudo muito rápido. E a imagem que eu tenho é essa, né? De alguma forma, ela vai contribuir para melhorar o entendimento do comportamento das pessoas que estão naquele ambiente e a partir daquele entendimento dessa aprendizagem de máquina, né, em nível de máquina, consiga permitir com que a automação possa se beneficiar e automatizar cada vez mais processos dentro do ambiente. Mas isso significa que o mercado vai acabar, muito pelo contrário. Vai Vai evoluir. criar mais oportunidades, vai facilitar, na verdade, a adoção, tá, das soluções, mesmo porque alguém vai precisar instalar fisicamente os equipamentos, né? Alguém com conhecimento de elétrica, um conhecimento de mecânica, enfim, porque a gente consegue colocar automação para iluminação, portão, garagem, câmera, quer dizer, tem um mundo de aplicações relacionadas, mas a inteligência com certeza ela pode, essa inteligência artificial, né, do jeito que ela está hoje é assustador, mas ela pode com certeza contribuir para esse mercado. Porque eu imagino que às vezes o próprio cliente ele não tem nem ideia
pra que ele quer. Mas ele viu algum lugar que tem um negócio e fala assim, eu quero colocar um ambiente inteligente na minha casa. E aí é o isso. desafio do profissional tentar entender. Exatamente. E aí talvez a inteligência artificial fala assim, vou facilitar pra você, ele acorda de madrugada todos os dias pra ir ao banheiro. E ele sai andando no escuro pela casa. Exato. A maior demanda hoje no mercado de automação profissional é justamente essa, né? Entendeu? Você visita o seu amigo, o seu vizinho, e por indicação você fica interessado. Ou seja, é baseado em experiência, né? Normalmente é uma experiência que ela atrela muito o audiovisual. Ou seja, você dá um comando de voz e a persiana baixar, a iluminação dimerizar, a televisão liga, já começa a tocar música, o filme que você, né, deu no comando. E essa experiência, que é algo realmente muito legal de ser vivenciada, experimentada, é onde desperta o interesse, pelo menos é dessa forma que eu estou entendendo, tá? Uhum. Que é onde desperta o interesse do consumidor sobre a automação. E aí vem a pergunta, tá bom, mas como é que eu trago tudo isso para dentro do meu ambiente? Você foi lá e comprou numa loja online essas soluções? Não. Aí que entra esse movimento da indicação de alguém que executou muito bem aquela obra que está funcionando, né? Aquele projeto de automação daquele ambiente, e esse profissional, essa empresa, esse integrador, vai então ter esse lead para ser qualificado, né? E aí sim existe essa questão de entender o que você quer. Como que a inteligência artificial vai contribuir com isso? Ao passo que esse lead é gerado e de fato a solução é instalada, a própria solução por si só, né, as centrais, a automação como um todo, ela conectada a esse universo potencial infinito, vai conseguir entender o comportamento da pessoa a partir de sensores, a partir de acionamentos que essa pessoa vai executando ao longo do tempo, e baseado a isso ela vai melhorando a aplicação, a experiência. Viu? Além desse que você comentou do hospital, alguma coisa fala assim, cara, isso aqui foi muito inusitado, o cliente queria alguma coisa assim. Tem um parceiro nosso em Limeira, né, onde a NICE tem a sua sede, em que um dos business que ele tem são cemitérios. Sim. Aliás, perdão. Funerária. Funerária. Funerária, ia falar cemitério. Funerária. Então você imagina o ambiente da funerária com um caixão se levantando, a parte mecânica baseado em automação. Talvez seja a minha percepção. Enfim. Caraca, mano. Eu nunca imaginei o cara ia colocar numa funerária um sistema. Mas faz sentido, né? Se aplica em qualquer ambiente. É um ambiente. Por que não? É um ambiente. Hoje tem muita aplicação em igrejas, né? Salas de reunião, auditórios. Eu acho que tem muita automação em cima disso. É que quando você pergunta mais inusitado, o que me vem é justamente a funerária, né? Você fala, poxa, que legal. Tem uma Isso, na verdade, é uma funerária. provocação pra galera entender que serve de fato pra qualquer lugar, cara. Serve. Exatamente. A gente vislumbra muito o mercado residencial, porque são milhões, né? É um mercado trilionário, se você começar a colocar na ponta do lápis, né? Mas quantos, de repente, ambientes que eu chamo de corporativos não poderiam se beneficiar da tecnologia? Então a gente está falando da funerária, né? Mas você coloca restaurante, escolas, salas de aula, quartos de hotéis, quartos de hospitais, escritórios comerciais, lojas de varejo, ou seja, estúdios de de gravação. Ou seja, todo e qualquer ambiente que tenha pessoas, iluminação e eletricidade, encanamento de água, ou seja, qualquer espaço, pode ser beneficiado pela automação. Isso porque a gente não falou nem das cidades inteligentes, né? Porque aí já entra num outro conceito, que aí da iluminação é a internet das coisas, onde tudo está conectado, então já é uma escala um pouco maior, e aí talvez o 5G vai contribuir, talvez não, com certeza, né? Vai contribuir muito para essa conectividade, mas quando você olha o ambiente onde nós vivemos a maior parte do tempo, né? Locais fechados, seja numa empresa, seja numa escola, universidade, você está no hospital, enfim. Como que a tecnologia pode beneficiar, né? Nós temos até um case dentro do segmento hospitalar, onde colocou-se mais de 100 quartos a tecnologia de automação. 100 quartos. Mais de 100 quartos. Num prédio. E o que tem ali? Persiana motorizada, tem Alexa, se bem que acho que vão tirar o produto dos próximos projetos, pelo que eu entendi, porque tem alguns comportamentos inusitados que a gente pode falar rapidamente. Mas tem a iluminação, que pode ser controlada, tem a TV, tem o ar-condicionado, que está integrado, né? E aí você percebe, poxa vida, é um quarto. Qual que é a diferença de um quarto daquele hospital para um quarto de um hotel ou o quarto da sua casa?
Se você observar, tem janela, tem cama, tem iluminação, TV, ar-condicionado. Talvez a diferença é que tem um aparato hospitalar que não tem num hotel, não tem no seu quarto. Mas não deixa de ser um quarto, né? O propósito daquele projeto, na verdade, foi redução de custo. Para o hospital, entende-se que a automação reduz custo. E a gente tem uma tecnologia hoje nas nossas centrais que consegue medir o consumo de energia dos módulos, né? Então, a partir desse benefício, extraindo isso para uma interface para os stakeholders, né, do hospital, a gente consegue comprovar que a automação reduz custos. Agora, pensa quantos quartos de hospitais tem no Brasil, quantos quartos de hotéis, a gente até fez um levantamento, são mais de 500 mil. E aí eu passo a pergunta, né? Você já foi em algum hotel que tem automação? Raramente você vê alguma coisinha, ou, por exemplo, eu visitei um parceiro nosso no Rio Grande do Sul, e aí dava, como é uma cidade pequena e tal, em Erechim, dava um determinado horário, o hotel fechava. E aí você chegava, você tinha um cartão, então você passava o seu cartão, que é o mesmo de acionamento do elevador e do quarto, você passava para abrir a porta principal do Esse hotel. é um nível de automação, sim, é inegável, mas é um nível de controle de acesso. Sim, né? entra mais com controle de acesso do que com uma automação. Isso. Agora, como é que a gente pode agregar automação? Então, pensa naquele quarto que você tem o cartão liga-desliga. Ok. Quer dizer, o que garante que o consumidor não vai deixar um cartão qualquer lá para deixar o ar-condicionado ligado no talo enquanto ele está fora, porque quando ele quer chegar, ele quer o ar ligado. Porque senão o quarto vai ficar desligado. Sim. Né? E aí tem essa questão, né? E aí como que o hotel pode beneficiar esse consumidor, esse hóspede, oferecendo que seja uma Alexa, uma TV integrada, uma persiana integrada, para que a experiência daquele hóspede seja melhor naquele quarto. Tem alguns projetos novos nesse sentido, mas assim, a aplicabilidade ainda é muito baixa. E a gente quer explorar esse mercado com certeza, que são mais de 500 mil quartos de hotel. Então, você pega um projeto de um prédio com, sei lá, 50 apartamentos, você vai faturar aí pelo menos 500, R$1 milhão, a depender da proposta. Eu acho que o que falta hoje para a galera é criar a conscientização da demanda. Conscientização, exatamente. Porque existe uma demanda, mas muitas vezes aquela demanda ela nem sabe ainda que ela Exato. precisa daquela solução. Exato. E assim, eu brinco que não existe produto que não vende, tem produto que o cliente não conhece. Sim. Então, a partir do momento que você conhece o produto, fala, porra, eu gostei disso. Como é que faz para instalar? Não, aí peraí. Você não compra num marketplace e instala. Você precisa de um profissional capacitado. Então, é muito legal essa jornada que a gente apresenta aqui pro Magu Convida, que assim, eu te mostro que existe uma tecnologia, te mostro que produtos pequenos de menor valor agregado, como uma câmera, alguma coisinha ali, vai te ajudar, porque o cara compra no marketplace, então ele tem uma degustação em algum nível que existe um mercado grande de inteligência e tudo mais, de ambiente inteligente, e essa percepção que ele teve ali, essa experiência, direcionou o interesse a ter uma coisa maior, e aí sim ele depende de um profissional. Então, tudo ali é muito importante, e esse profissional tem que ter uma formação, com certeza, um grau de formação. Existe um mercado potencial latente inconsciente, quer dizer, todos os ambientes que a gente pode contabilizar, mais de, sei lá, 100 milhões de ambientes com potencial de automação. Só que quando você começa a enxergar o mercado de empresas, você percebe que realmente falta muita mão de obra nesse mercado, então aí já é um convite, uma provocação para o mercado que queira se desenvolver, né? Que procure a NICE, nos procure para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento desse mercado. Como que a galera faz para achar o Rodrigo, achar a NICE, quais são os contatos? Bom, inicialmente as redes sociais é o melhor caminho, né? Nós temos alguns sites ou hot sites, como o site do Yubi Home, né? Que é um produto de destaque da empresa. A NICE como um todo é uma empresa multinacional de, se não me engano, são 30 anos quase de existência, que vem comprando várias empresas no mundo, né? E tem 2 fábricas no Brasil, das 14 que existem no mundo, da própria empresa, né? Então, mostrando o peso e a importância que a NICE dá para o nosso país. Tem uma área de engenharia aqui. Se você, enfim, procurar na internet meu contato, meu perfil no LinkedIn. Só procurar o Rodrigo Paiva lá, você está disposto lá a desenrolar com a galera para ajudar os integradores. Vou responder na hora? Talvez não, mas eu estou justamente com esse propósito de desenvolver o mercado. A gente tem feito um trabalho
de encontrar os integradores, as empresas parceiras com maior potencial. E o objetivo realmente desenvolver o segmento. A NICE ela quer fazer isso, ela quer desenvolver com profissionalismo, com educação, com consciência, porque a gente entende que esse é um mercado que tem potencial absurdo e que precisa realmente de uma qualificação adequada para que, enfim, não se abandonem projetos aí, como a gente já observou, mas são temas do passado. Sensacional. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Foi enriquecedor. Eu tenho certeza que o pessoal que acompanha a gente curtiu bastante e abriu a mente para essas possibilidades de novos negócios e também pensando na questão da formação profissional. Então, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né? Estou à disposição. Fico muito feliz de contribuir de alguma forma com pouco conhecimento que eu tenho desse mercado. É um conhecimento dentro de uma visão limitada, de um período curto. Não tenho experiência técnica, então se eu falei alguma besteira aqui, alguém me perdoe. Mas é da forma que eu vejo realmente o mercado de um potencial absurdo e, obviamente, esse tipo de bate-papo é importante para o desenvolvimento do segmento. Então, eu que agradeço aí a oportunidade de falar com o seu público. Estamos à disposição. Legal, legal. Eu fico feliz. Bonitões e bonitonas, eu espero que você tenha gostado. Esse foi o Magu Convida. Fica de olho, é uma série muito bacana que vem aí para trazer uma jornada de evolução para você, seja no pessoal, no profissional, enfim, para você se tornar uma pessoa melhor. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like e já se inscrever no nosso canal. Rolo compressor para cima deles, galera. Valeu!